Olá pessoal, mais uma perguntas e respostas, né? Parte 8. Bom, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, amigos, eu possivelmente vou estar lá em Campina Grande, né? No evento que vai acontecer lá essa sexta, sábado e domingo, né? Então eu estou gravando aqui o vídeo um dia antes e possivelmente não vou poder responder todas as perguntas, porque vai acontecer algumas perguntas aqui na sexta-feira e eu já vou estar indo para Campina. Tá bom? Então a primeira pergunta aqui que eu vou responder é a do Otaviano Alencar. Amigo, o Otaviano está perguntando sobre a família que eu falei lá no evento em Nazaré. Duas famílias americanas que entraram em conflito, né? Na verdade, Otaviano, uma era uma família e a outra era um bando, né? Que não era só uma família, era um bando, então tinha outras pessoas envolvidas, né? Você encontra isso aí, se você procurar na internet, você procura Tombstone, é o nome da cidade, né? Isso aconteceu na época do Velho Oeste americano, onde você vai ver tudo que aconteceu lá. Inclusive tem um filme muito bom que o título é Tombstone, que se você assistir você vai ver um excelente filme. Pode ter certeza, e o filme é bem fiel aos fatos como realmente aconteceu. O ator principal é o Kurt Russell. Tá, procura aí na internet, deve ter no YouTube ou em alguma locadora ainda, né, que vale a pena. Igor Leonardo perguntando se eu já ouvi falar no Cangaceiro Meia-Noite. Sim, amigo, o Cangaceiro Meia-Noite, até pelo nome em si, é um cangaceiro bem conhecido. Você deve encontrar alguma coisa falando dele, se eu não me engano, na obra do Amaury. Tá, eu não tenho certeza, mas eu acho que na obra do professor Amaury você encontra falando sobre a meia-noite. O Jimmy Carter, Baduínos, né, ele está falando aqui em relação ao depoimento do senhor Vicente, que foi eu que gravei também, que está aqui no canal. Tá, que o Vicente contou algumas coisas que, na verdade, ele deduziu, certo? Vamos lá. Eu vou tentar explicar mais ou menos onde existem as controvérsias e, no caso aqui, eu fui o causador de uma dessas controvérsias, porque eu gravei, né, e postei. Quando o Vicente diz algumas coisas que aconteceriam em Angico no dia do combate. Só que o Vicente não estava no coito. Ele vinha se aproximando para o coito quando de longe ouvia o tiroteio. Então, muitas das coisas que ele responde aqui nesse vídeo que eu postei, pessoal, ele está respondendo por supor, tá certo? Ele não viu quem deu o primeiro tiro, ele não viu quem foi atingido, ele não viu quem estava lá, enfim, ele não viu nada. Ele apenas está supondo aqui nas coisas que ele responde. Então, muita gente diz, é mentira porque o Vicente disse isso, mas as pessoas já falam isso por quê? Porque não analisam, né? O Vicente estava no coito? Não estava. Então, como é que ele viu quem deu o primeiro tiro? Como é que ele viu quem tombou na hora? Ele não viu, ele está supondo, tá certo? Então, é bom a gente sempre ter o pé no chão quando a gente for tentar decifrar essas coisas de Angico. O Rodrigo Silva falando aqui que os cangaceiros tinham cães, né? E que os cães serviam para dar o alarme. Amigo, eu já falei sobre isso, vou falar rapidamente para você, tá certo? No dia de Angico só tinha um cachorro, tá certo? Inclusive outro colega aqui perguntou a mesma coisa sobre os cães, dizendo que o Mané Félix disse que tinha 2 cachorros lá, que ele disse que via os cachorros, se eu não me engano, de Luiz Pedro e de Lampião. Mas então vou responder para os dois, né, que eu já tinha respondido para outras pessoas antes. No dia, amigo, só tinha um cão e esse cão não estava na grota. Ele saiu com os homens na madrugada, quando eles foram pegar o leite, numa fazenda próxima. Tá certo? Então, na hora do tiroteio, na verdade, não tinha nenhum cachorro. Quando os homens iam voltando, que ouviram o tiroteio, foi que os homens fugiram, né, os cangaceiros, e o cachorro de Lampião correu para dentro do coito e foi morto após o combate. Tá certo? Ou seja, se tivesse outros cães lá, com certeza algum teria sido atingido, né? Como já saiu em livro dizendo que tinha 7, 8 cães, não tinha, pode ter certeza que não tinha. E o colega disse, que eu não lembro agora o nome, de Mané Félix disse que tinha mais, mas eu ouvi de Cila Candeeiro e 25, eles eram do grupo, estavam lá, Candeeiro, 25 saiu poucos dias antes, mas estava lá e Candeeiro e Cila disseram a mesma coisa, então não tinha cão no grupo, ok? O João Gabriel está fazendo aqui um comentário em relação ao que eu falei há uns vídeos atrás, falando do som, que se propaga em linha reta, né? Eu não sou especialista em som, né? Mas ele está dizendo uma coisa aqui, ele deve ser técnico, deve entender bem mais do que eu, claro. Eu disse que o som não descia, né? O que acontece aqui, segundo ele está explicando, e ele deve ter razão, claro,
é que o som lá durante... As pessoas estavam caminhando lá para a Grota do Angico, que ninguém ter escutado, é porque tinha muitas barreiras, né? É um empecilho a mais, tinha muita planta, muita pedra, era uma época verde, então o som não se propagou da maneira que tinha que se propagar. O Edmar Alves faz uma pergunta aqui muito difícil de responder. Quantas pessoas foram mortas pelas mãos de Lampião? Amigo, não tem como eu responder isso. Eu acredito que, pelo cangaço, durante os 20 anos de cangaço, eu acredito que mais de 1000 pessoas foram mortas, né, de ambos os lados. Agora eu não tenho como lhe precisar quanto. Se eu não me engano, existe um trabalho feito sobre isso, né, mas eu não recordo agora qual é esse trabalho. Mas mais de 1000 com certeza morreram, tombaram durante os 20 anos de cangaço, de Lampião. O Adão Ribeiro pergunta aqui, num dos vídeos que eu postei sobre o candeeiro, ele dizendo que a arma dele uma vez disparou e ele está em dúvida se ele matou alguém ou não nesse acontecido. Isso foi antes do cangaço. Não, amigo, a arma só disparou, mas ninguém foi morto, não. Hernandes Almeida está perguntando aqui se é verdade que Curisco não aceitou que matasse o cangaceiro que estava com Lídia. Na verdade, esse cangaceiro, né, eles fizeram um acordo e ele foi para agir em outra região, o qual o bando de Lampião não agia, e o nome dele passou a ser conhecido como Jacaré. Ele trocou o nome que ele tinha antes, salvo engano era Coqueiro, Coqueiro sim, e ele passou a ser conhecido como Jacaré, mas ele realmente não foi morto, certo? O Luiz Souza e vários outros colegas aqui estão falando sobre essa homenagem a Manuel Neto que teve lá em Nazaré. Realmente foi uma homenagem merecida, né? Muita gente critica, enfim, sempre vão existir críticas, ninguém é livre de crítica, né? Porque falam muitas coisas também dos nazarenos, né? Mas se vocês assistiram lá o debate, né? A palestra tanto do Luiz como do Marcos Carmelita, vocês vão entender o porquê que aconteceu tanta violência e foi tão feroz o embate ali entre os Ferreiras e o povo de Nazaré. Como eles disseram, ali não era uma perseguição policial normal, era uma briga de família realmente. Era uma guerra de sangue, de honra, então abusos foram cometidos, isso aí não resta dúvida. O amigo aqui, Olavo de Castro Filho e outras pessoas estão dando os parabéns aí pelos vídeos que a gente está postando, tudo, fazendo muitos elogios aqui, que eu fico até sem palavras para agradecer tanto comentários elogiosos de vocês. Pessoal, eu que agradeço, né? Essa troca que a gente está tendo aqui de informação, né? Porque não sou eu que passo, recebo também muitas informações aqui, né? Algumas coisas até que vocês passam eu nem sabia, né? Passei a pesquisar e a conhecer depois, e eu fiz o que estava ao meu alcance, né? Como eu falei antes, quando eu gravei esses vídeos, eu nem pensava em internet, isso nem existia, né? Era uma total ficção científica isso. E legal que hoje está servindo para muita gente. Cada qual fazendo a sua parte, a gente vai construindo essa história. Obrigado a todo mundo, de verdade. O meu amigo Jackson Batista, lá do Maranhão, pedindo para eu mandar um abraço aqui para o Maranhão. Amigo Jackson, eu já estive no Maranhão várias vezes, já gravei programa em São Luís, já gravei nos Lençóis do Maranhão. Se você procurar aí no meu canal, você vai ver algumas coisas que eu já fui por aí. E o Maranhão é um estado riquíssimo culturalmente, né? Muito rico mesmo, né? E eu gostei bastante de ter ido várias vezes ao Maranhão e espero breve estar de volta. Abração aí para todos vocês, valeu. Felipe Romanelli perguntando sobre um livro de Lampião de autoria de Maria Gaia. Amigo, eu não conheço, eu desconheço esse livro. Mas eu vou consultar o meu amigo Ângelo Osmiro, que se esse livro existir, né, que eu não conheço, com certeza ele conhece e deve ter. Já que o Ângelo possui a maior biblioteca com o tema cangaço, com mais de 1000 livros, em torno de 1.300 livros. Ok? Eu vou perguntar, se ele puder dizer alguma coisa, eu lhe aviso na próxima postagem. O Vinícius Elion está perguntando aqui como é que ele faz para se filiar ao GECAP, que é o Grupo de Estudos de Cangaço de Pernambuco. Amigo, procure aí nas redes sociais ou no Facebook, caso você tenha Facebook, o amigo Luiz Rubem, que é escritor, você deve conhecer, o Orslan Ferreira, também está no Facebook, o Itamar da Silva Baracho. Você pode procurar eles no Facebook, que eles são de lá e é fácil, é só você entrar em contato. O grupo é aberto a qualquer pessoa que goste do tema, né, cangaço e afins, e é só você falar com eles, não terá problema nenhum, tá bom? Manu Costa Silva, que é da Paraíba, pedindo para mandar um abraço aqui também pro pessoal da Paraíba. Costa, aí na Paraíba a gente tem um grupo também de estudos, viu?
Procura a turma aí, o Narciso Dias, né? E outros colegas aí que fazem parte aí que moram aí em João Pessoa, que você vai ter um grupo que você vai poder se reunir com eles também todos os meses para debater cangaço, Padre Cícero e outras coisas mais. Inclusive agora, esse final de semana, né? Amanhã, hoje, né? Sexta-feira, vocês vão estar vendo esse vídeo. Sexta, sábado e domingo está tendo um grande evento lá em Campina Grande. É aberto ao público, se você mora em João Pessoa, apareça lá porque vai ser muito bom. Vai ser muito bom, vai ser lá no sítio São João, do nosso amigo João Dantas, né? Então apareça lá que com certeza você vai gostar, né? E a Dani Vieira lá de Florianópolis, né? Florianópolis, terra boa, viu? Tem um amigo ciclista que mora aí, meu amigo Antônio Carlos, Vacê, né? Já estive algumas vezes e aí pertinho de você tem uma das estradas mais bonitas do Brasil, que é a estrada do Rio do Rastro, né? Você já deve ter passado lá. E eu já estive aí várias vezes e realmente é um lugar maravilhoso. Um abraço aí para todos vocês. Cícero Tavares, pedindo para eu falar um pouquinho aqui sobre a Batalha de Serra Grande. Amigo, eu não vou falar agora porque eu estou fazendo um vídeo e vai ter Serra Grande. Mas se você procurar no YouTube, o meu amigo Louro Teles, ele tem um vídeo gravado lá, muito legal, muito interessante, é um dos maiores conhecedores da Batalha de Serra Grande. E você pode procurar ele aí no YouTube que você vai achar. Tá ok? O colega aqui que assina com o nome de Mané Neto está perguntando se Manuel Neto, né, foi quase morto e preso durante a Revolução, né? Amigo, realmente ele foi. Segundo o meu amigo Luiz Ferraz, lá de Serra Talhada, que sem sombra de dúvidas é um dos maiores conhecedores dessa história, ele foi preso sim e foi quase morto. Eu tirei essa dúvida com ele, né? Eu sempre consulto outros colegas quando eu fico em dúvida. E eu vou tentar colocar o áudio dele aqui nessa postagem para você ouvir. Mas, na verdade, ele foi, tá? O Luiz me confirmou isso daí, tá bom? Quando o governador Estácio Coimbra foi deposto, ele saiu do Recife e foi para Tamandaré, pois ele acreditava que o governo federal ia dar apoio, ia dar um apoio maior para ele manter o governo na Revolução de 30. Ele pensou que a Revolução era somente aqui em Pernambuco, mas era no Brasil todo. E nisso, Manuel Neto, que era ajudante de ordens do governador Estácio Coimbra, pegou um automóvel e foi até Tamandaré. Chegando em Tamandaré foi que ele soube, por Gilberto Freire, que havia tido essa revolução. Aí Manuel Neto se dirigiu ao Rio de Janeiro, onde tinha uns parentes de Estácio Coimbra. Ele recebeu umas cartas de recomendação naquela época e foi para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, ele foi preso. Descobriram que eles estavam lá e ele foi preso. E tentaram realmente matar ele por ele ser um homem muito próximo, ajudante de ordens de Estácio Coimbra. E ele foi preso, perdeu a patente, foi excluído da Polícia Militar de Pernambuco e realmente tentaram matar ele. O pessoal da Revolução, os revolucionários de 1930, viu? Procede essa informação. Depois apaziguaram mais, Manuel Neto retornou para Pernambuco e em 31 ele foi José Benjamin, era um coronel da polícia, foi quem readmitiu Manuel Neto na Polícia Militar de Pernambuco. Ele saiu, foi exonerado como segundo tenente e entrou como segundo sargento. Ele perdeu 3 promoções, mas esse coronel Benjamin conseguiu convencer Manuel Neto para assumir essa patente, porque segundo ele, em menos de um mês, ele retornaria ao posto de oficial da Polícia Militar. Isso já em 31, depois da Revolução. Mas realmente ele foi preso no Rio de Janeiro e os revolucionários tentaram assassinar ele mesmo. Isso procede. O Fabrício Torres está dizendo aqui que boa parte dos pesquisadores são admiradores de Lampião e com isso comprometem as pesquisas. E é verdade, viu? Você tem razão nisso daí. Muita gente se apaixona tanto pelo personagem que acaba misturando as coisas, enfim, né? Isso é verdade. E o pesquisador ele tem que ser isento, né? Ele tem que ser isento e ser fiel à história, nada mais do que isso. O Cícero Tavares está falando aqui que, infelizmente, a gente não sabe transformar toda essa história em turismo.
Ele está falando isso se referindo ao evento lá de Nazaré. E é verdade, né, amigo? Infelizmente, eu acho que, como foi dito lá, o que falta é a união entre nazarenos, serra talhadenses e florestanos, né? Esses três oásis aí da história do cangaço tem que se unir, tem que deixar suas divergências de lado e se unir, porque eles unidos, só quem vai ganhar é a região. Enquanto houver, né, pendências, né, entre alguns e cada qual pensar de um modo, enfim, aí não vai para frente. Eu acho que só com a união deles, né, é que aquela região toda vai virar, no futuro, uma grande região para o turismo, para receber gente do Brasil todo, do mundo todo, né, porque a história que eles têm lá realmente é uma história, é uma grande epopeia, né, na verdade, é uma história que só aconteceu ali. E só com a união que isso vai acontecer. Vamos torcer para que eles se entendam todos, né? Entrem num consenso, deixem principalmente a política de lado e se unam só em prol da história, que isso é que é importante. Francisco Itamar Fernandes está aqui perguntando sobre a história do veneno em Angico. Amigo, para resumir, eu já falei várias vezes, né? O amigo depois pode olhar nos outros vídeos que eu fiz, inclusive no 80 anos Angico, não teve veneno em Angico. Isso aí é fato. Pelo menos Aderbal, eu não tenho dúvidas, não teve veneno em Angico. Agora as pessoas fantasiam do jeito que quer. Eu confesso que eu já tive essa dúvida há muito tempo atrás. Mas depois de ter conversado com tanta gente que estava lá, ter analisado os fatos ponto por ponto, então isso aí é uma coisa, para mim, totalmente descartada. Pai do Carinha está perguntando aqui se quando eu conversei com o Durval, ele falou alguma coisa sobre a morte do Pedro de Cândido. Falou sim, ele falou que a morte do Pedro foi exatamente do jeito que se conta, né? Daquele famoso lobisomem, que eu até já expliquei antes, né, em outra postagem, que esse lobisomem não tem nada a ver com o lobisomem dos filmes da história que a gente conhece aí, né? Aquilo é coisa que não, a história do lobisomem não é coisa do Brasil, aqui é Saci Pererê, é Boitatá e coisa parecida. Mas o lobisomem da época que eles diziam que era um cara, o homem à noite, que pulava cerca, que ia atrás de mulher que não podia, mulher casada e etc. Então era conhecido como lobisomem. E muita gente até hoje não sabe disso. Pensa que o lobisomem é aquele homem que vira lobo. Não, não tem nada a ver. O lobisomem que eles diziam na época, inclusive eu conversei isso com a Alcine e com outras pessoas, é o lobisomem que é o camarada que saía à noite para pular cerca. E ele vinha na estrada e o cara pulou, assustou-se com ele e meteu a faca nele, né? Foi isso que aconteceu. Segundo o Durval contou para mim, né, e para nós que estávamos lá no dia que a gente conversou com ele. Sandro Barbosa perguntando que se Joca Bernardo não entrega Pedro de Cândido e Pedro de Cândido, consequentemente, pega Durval e passa toda a localização de Lampião na Grota do Angico, se a Volante teria pego o emboscado Lampião. Não, amigo, com certeza não, porque eles não faziam a menor ideia de onde Lampião estava. Pelo menos naquele dia, né? Então, se não tivesse acontecido essa série de fatores, Lampião naquele dia não tinha tombado, porque João Bezerra e os demais volantes não iriam saber de forma alguma que ele estava, coitado, ali no Angico. Raimundo dos Santos perguntando quando é que vai ter algum evento lá em Juazeiro do Norte. Amigo, teve agora recentemente, né? O Cariri Cangaço, 10 anos, foi comemorado lá em Juazeiro do Norte, com palestras, enfim, foram vários dias lá, de visitas técnicas e etc. E ano que vem, com certeza, deve acontecer outro evento aí na cidade, ok? Fica acompanhando aí no Facebook, nas redes sociais, que o Manuel Severo está sempre divulgando esses eventos aí. O Gênese Reis está dizendo o seguinte, inclusive até falando assim com uma certa rispidez, né? Faltando um pouco com respeito com o depoimento aqui que foi postado, chamando de cabra mentiroso, sobre o tiro na cabeça de Lampião, que ele disse que esse tiro nunca aconteceu, segundo ele aqui. Amigo, você, me desculpe, é a primeira pessoa que eu estou vendo dizer que esse tiro nunca aconteceu. Isso existe em foto, tem perícia técnica do crânio de Lampião, inclusive foi feito há pouco tempo por um perito da polícia, né, perito em crimes, e o tiro na cabeça é notório por todos. Acredito eu que 99% das pessoas sabem que Lampião levou um tiro na cabeça quando já estava caído no chão. Isso é fato. O que acontece é, o tiro quando entra, só fica uma marquinha, né? Quando ele sai, é que geralmente ele abre um rombo.
E foi isso que aconteceu, né? Se você pesquisar um pouquinho mais, você vai ver que o cabra mentiroso aqui que você está dizendo, que deu depoimento, ele não está mentindo não. E isso aconteceu mesmo, ele realmente levou esse tiro na cabeça. Cícero Tavares de Mello, ele está falando aqui, mais uma vez, né, muita gente já perguntou, sobre o tiro de Sandes em Lampião. Amigo, eu, Aderbal, e muitos outros colegas, acredito que 90% dos colegas, no mínimo, discordamos, né, completamente da teoria do Sandes, o qual ele contou para o professor Frederico. Eu vou lhe dar só um dado bem simples, tá certo? Para você entender por que todos nós discordamos. No combate de Angico, quantas pessoas saíram de lá vivas, entre soldados e volantes? Acredito eu que em torno de 70 e poucas pessoas saíram de lá vivos. Dessas quantidade enorme de pessoas que saíram, todos os que deram depoimento, Cangaceiro, Volante e Durval, o que eles disseram? Que os primeiros tiros foram em Amoroso. Não, então essa teoria do Sandes de que o primeiro tiro foi em Lampião antes do combate ter acontecido, poucos segundos antes, isso vai contra tudo que se foi dito durante esses 80 anos. Então só isso aí para mim já bastava, né? Como é que um depoimento de um ex-volante, depois que todos os outros já morreram, ele chega para dizer o contrário de todo mundo. Para mim isso é até lógica, né? É quase impossível todos os outros terem contado uma história e somente a desse camarada, depois que todo mundo morreu, ser a verdadeira. Isso aí para mim, se você assistir os depoimentos de quem estava lá, né, você vai ver que todos eles contam a mesma coisa. Os primeiros tiros foram em Amoroso, que não morreu e morreu tempos depois. Inclusive, se você procurar aí no canal, tem o Candeeiro contando como é que foi a morte de Amoroso depois de Angico. Né? Além disso, de todos eles terem dito isso, em questão do primeiro tiro, para mim e para a grande maioria esmagadora dos colegas, quem realmente ceifou totalmente a vida de Lampião foi o Cabo Panta. Por que nós dizemos isso? Porque Lampião estava caído no chão, já quase morto, ele ia morrer, mas não tinha morrido, tá certo? Ele foi ferido em combate mortalmente, mas não tinha morrido. E o Panta chegou, foi quem desferiu o tiro na cabeça dele. Então, para mim e para todos que matou foi Panta. Né? Que ele ia morrer dos outros tiros, do abdômen e do peito, ele iria, não ia ter como ele escapar, pelo menos a gente acha que não. Né? Mas, realmente, quem ceifou a vida de Lampião foi o Cabo Panta, e contra o depoimento de todos, eu, pelo menos, não posso ir contra. Né? Se o Sandes contou aquela história para o professor Frederico, tudo bem, é um direito dele, acredita quem quiser acreditar. Né? Eu não acredito, né? Como eu disse, não só eu, como muitos outros colegas, ok? O Carlos Eduardo está perguntando aqui por que eu não mostro os locais onde os remanescentes do cangaço foram enterrados, né? Os cemitérios, etc e tal. Eu já até respondi isso em outra postagem. Amigo, eu não posto por quê? Porque para mim, quando eu gravei, o que me interessava era a história do cangaço. Era o que aconteceu naquele período que Lampião reinou no sertão. Né? Para mim, pelo menos no meu ponto de vista, né, eu mostrar onde fulano ou ciclano está enterrado não contribui em nada com a história do cangaço. Né? É mais uma curiosidade para as pessoas que têm interesse, aí tudo bem. Né? Nós temos pessoas que estudam o tema, que se dedicam e se interessam por tudo, né? Mas para mim não. Para mim só interessava a vida deles no cangaço, por que eles entraram no cangaço, né? E coisas desse tipo. Mas eu mostrar onde fulano, ciclano ou Beltrano está sepultado, isso para mim, do ponto de vista histórico, foge à história propriamente dita, tá certo? Os únicos túmulos que eu já visitei, né, foi o de Mossoró, do Jararaca, por conta do misticismo popular, aquela história toda que faz parte da história, né, e que eu lembre, não teve mais nenhum outro. Eu devo ter ido em algum. Sim, o de Zé Baiano lá em Alagadiço, porque também envolve um certo misticismo e tal. Inclusive no dia que eu fui para lá, se eu não me engano em 2005, foi a primeira vez, né, que foi feito aquele encontro lá com vários pesquisadores e tal, eu até disse uma coisa lá que muita gente deve ter achado ruim. Quando eu disse, pessoal, não vamos fazer de Zé Baiano o santo que fizeram de Jararaca lá em Mossoró. Porque se continuar do jeito que eu estou vendo aqui, vão endeusar Zé Baiano. E eu acho que não é por aí, né? A história tem que ser tratada como história, né? Mas é isso aí.
O Red Produções está dizendo que queria que eu entrevistasse Dulce. Amigo, eu vou ser bem honesto em relação a Dulce. Eu poderia ter entrevistado Dulce há 20 anos atrás, quando eu tentei chegar a Dulce, né? Até por intermédio de Sila e de outras pessoas. E foi inviável eu tentar isso daí. Por quê? Porque ela se resguardou em não falar absolutamente nada. Ela não falava, não recebia ninguém, nem com os remanescentes que ela teve, né? Ela não falava nada sobre cangaço. E eu entendo o porquê dela não falar, certo? Não era nem tanto por conta da história do cangaço, era por outro motivo, certo? E eu respeitei e nunca fui atrás dela, porque ela não ia me receber, como não recebia praticamente ninguém. Ela veio receber algumas pessoas agora, há pouco tempo. E o pouco que eu vi da Dulce falando, não é bem o que eu acho interessante de eu ir ouvir, né? De eu ir lá, captar tal, porque ela não disse mais muita coisa, né? Ela é importante porque ela estava lá em Angico, claro, sem sombra de dúvidas, mas o que eu vi ela contando não acresceu muita coisa, né? Pelo contrário, em alguns pontos até ela fala coisas que eu acho que não bate com outros depoimentos. Mas outros colegas já entrevistaram, ela já saiu em televisão, tudo. Então ela é uma figura importante porque estava em Angico quando o Lampião tombou. Anne Caroline, você está perguntando se Manuel Neto nunca quis dar entrevista. Ele deu sim, foi uma entrevista rara, mas ele deu essa entrevista para um jornal, para um jornalista, né? E em vídeo eu acho que não existe nada com ele, né? Seria muito interessante se tivesse, mas infelizmente não tem, né? Nem com ele, nem com outros nomes importantes da história do cangaço, né? Infelizmente. Tem um comentário aqui que a pessoa, não vou nem dizer o nome, a pessoa tá falando de política, misturando um monte de coisa de política aqui, como se tivesse a ver com o tema de estudo da gente, que é o cangaço. Eu não misturo política com nada, pelo menos em relação a essa história. Então eu peço até aos colegas aí que a gente não misture as coisas, né? Vamos tratar a história como história e a política atual, de A, B, C ou D, não tem nada a ver com aquela época. As pessoas às vezes tentam fazer relação aqui, dizendo o nome de um político atual com as pessoas e os acontecimentos daquela época. Eu não misturo isso e eu peço até que os colegas não tentem misturar as coisas, porque isso vai dar polêmica, vai dar briga, e o intuito aqui do nosso canal não é criar nenhum tipo de confusão com ninguém, é somente falar um pouquinho da história. O amigo Marcos Fernandes está perguntando se ainda tem muitos vídeos com os remanescentes do cangaço para postar. Tem sim, viu, amigo? Tem muita coisa ainda que ainda vai ser postado. Durante um certo tempo agora, alguns dias pelo menos, eu vou postar ainda as coisas lá de Nazaré, que ainda tem 2 vídeos a ser postados. Um é muito interessante, que eu estou intitulando como documento, um documento, porque são as vozes dos descendentes dos nazarenos, onde a gente fez tipo uma roda de conversa lá, e é muito bacana. Eu vou postar esse vídeo, tá certo? E eu acho que vocês vão gostar de ouvir as vozes das pessoas que são descendentes da época do cangaço, tá certo? Depois eu irei postar o evento lá de Campina Grande, que nós vamos gravar também o evento lá para vocês assistirem depois, né? Vai estar tudo disponibilizado aqui. Então eu acredito que durante uns 15, 20 dias eu vou postar esses vídeos. Depois eu volto a postar os vídeos com os remanescentes novamente. E eu queria até fazer uma parte aqui, em dizer a vocês que os comentários que vocês estão fazendo estão simplesmente excelentes. Ainda bem que aquelas pouquíssimas pessoas, 1, 2, 3, que faziam uns comentários totalmente desrespeitosos aqui com os depoentes, não estão mais aparecendo no canal. Então isso prova o quê? Que as pessoas que fazem parte do nosso canal, que estão sempre perguntando, estão sempre interagindo, são pessoas que estão interessadas na história, são pessoas que têm cultura, uma bagagem cultural boa, são pessoas que têm, acima de tudo, respeito pelas pessoas que estão falando, que estão dando seus depoimentos, e são pessoas que estão sabendo discernir a história, os personagens que viveram aquela história, com quem eles foram depois do cangaço. Isso é muito importante, porque muita gente não sabe separar as coisas, muita gente não sabe. Você tem que saber que aqueles homens, aquelas mulheres
cangaceiros, coiteiros e volantes, na época do cangaço, eles formaram ali mais ou menos como se fosse uma sociedade à margem da sociedade. Por exemplo, só eles ali sabiam o que eles estavam vivendo, só eles sabiam o que eles passaram, eles tiveram os motivos para cometer alguns dos crimes que cometeram, em virtude de toda a situação que foi criada, e para a gente julgar aquilo ali não é fácil. Então a gente tem que saber separar. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que tem uma mente bem aberta e bem realista para isso, que é a minha amiga Nelly. A minha amiga Nelly, ela é filha nada mais nada menos que Moreno e Durvinha. Todo mundo sabe quem foi Moreno. Eu conheci Moreno, tive com ele várias vezes, e eu ouvi coisas de Moreno que me assustaram, Ele já com seus 90 anos, depois que ele foi descoberto pelo amigo João de Souza Lima, ele já com seus 90 anos, ele disse coisas que assustavam muita gente, E a Nelly, quando fala do pai dela, ela diz uma coisa muito certa. Ela diz que amava o pai dela, que foi o homem que a criou, que a ensinou a ser honesta, que nunca deixou ela fazer nada de errado. Ela e o irmão, o João também, muito meu amigo, pessoa que eu gosto muito. Eles são muito certos nas colocações dele. Mas, ao mesmo tempo, ela diz, Aderbal, eu também não posso esquecer que o meu pai matou, o meu pai castrou, o meu pai espancou, o meu pai sangrou, que ele fez barbaridades, arrancou língua, arrancou orelha, ou seja, ele fez o diabo realmente. Ela disse que ela não pode esquecer que ele fez isso. Mas ela também não pode esquecer que depois do cangaço foi ele que a criou e fez tudo de bom para ela. Ela sabe distinguir bem as coisas. Então isso é uma coisa interessante, que a gente tem que, como nós somos de fora, de também saber separar essa situação. Já que todos eles se regeneraram e viraram pessoas de bem, como eram antes do cangaço, na sua grande maioria, então por que nós vamos julgá-los depois do cangaço? Enfim, a gente tem que pensar dessa forma. Nem todo cangaceiro foi sanguinário, como nem todo volante foi bandido, como muita gente diz. E no meio disso tudo, quem mais sofreu foi os coiteiros. Os coiteiros ou faziam o que tinha que ser feito, por imposição, por ordem, ou então da família deles não sobrava nada. Então não é fácil, gente, a gente julgar aquelas pessoas, não é fácil. O que a gente tem que ter em mente é, cangaceiro era fora da lei? Era. Isso aí a gente não tem como dizer que não. As volantes estavam cumprindo um papel que era necessário ter? Era. Cometeram abuso? Sim, alguns cometeram. Mas não podemos generalizar tudo. Tá certo? E é por aí. Eu acredito que próxima semana, quando eu voltar de Campina, eu postarei os outros vídeos que ainda faltam lá de Nazaré e depois eu postar o evento que aconteceu em Campina Grande. Tá bom? E a gente vai ficando em contato e vamos trocando essas ideias. Abração para todo mundo. Valeu!